Olá, pessoal, começando mais uma aula explicativa, Matemática, PET, volume 5, referente à semana de número 4, com a professora Cleovânia, para o 9º ano. Questão número 1, dada a função quadrática. Lembrando que função quadrática também é conhecida como função polinomial do segundo grau. Definida por função de x igual menos x ao quadrado menos 2. Responda as questões a seguir. Observe essa função aqui. Eu posso afirmar que ela é uma função quadrática incompleta. Por quê? Uma função quadrática completa tem a sua lei de formação. Função de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, ou y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pergunto informações sobre essa função dada. Quem é o coeficiente numérico que representa a? É aquele que está acompanhado com x ao quadrado. No caso, não tem número aqui, eu coloco o número 1. Então, o coeficiente numérico que representa a letra A é menos 1. Quem é o coeficiente numérico que representa o B? Tem que estar acompanhado com x. Não tem. Quando não tem, é zero. Quem é o coeficiente numérico que representa C? Que é o nosso termo independente, que não depende de nenhuma informação, é o menos 2. Entenderam até aqui? Pelo motivo de B ser igual a zero, é uma função quadrática incompleta. Pergunta. Letra A. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação dessa função? Nós temos a função dada e temos a lei de formação. Quem é A, quem é B e quem é C? Quais são os coeficientes que representam A, B e C? Já apresentei para vocês na explicação acima. O A é igual a 1, o B é igual a 0 e o C menos 2. Lembrando que A tem que ser diferente de 0 e C é o coeficiente independente. B. Quais são as coordenadas? As coordenadas são representadas por x e y. Eu tenho um valor para x e um valor para y. Do ponto de intersecção entre o gráfico dessa função e o eixo x. Eu quero saber o ponto que corta o eixo x, que são as coordenadas. Qual o valor numérico para x? Qual o valor numérico para y? Se está cortando o eixo x, eu posso afirmar que y é igual a zero. Vou encontrar o valor de x. Vou usar a função dada. No lugar de função de x, que também pode ser colocado y, eu posso falar que é zero, porque y é igual a zero. Então, função de x, eu vou colocar o zero e vou repetir menos x ao quadrado menos 2. Vou trocar de lado. Deixei o zero no segundo membro. Vou passar o menos 2 para o segundo membro, trocando o sinal. Se é menos 2, foi para o segundo membro, ficou positivo. Para encontrar o valor de x, ele não pode estar negativo. Então, eu vou multiplicar por menos 1. Só trocar o sinal quando multiplica. Ficou x ao quadrado positivo e o 2 ficou negativo. O que acontece com esse expoente aqui? Ele vira raiz para o número menos 2. X igual raiz quadrada de menos 2. O que acontece? Não existe raiz de um número negativo. O gráfico dessa função não corta o eixo x. Não existe ponto de intersecção que corta o eixo x. Continuando. Letra C. Qual é o valor do discriminante delta? Simples, nós temos a fórmula.
para achar o valor de delta, que é igual a b ao quadrado, menos 4, que multiplica por a, que multiplica por b. Nós temos a função dada e temos os dados, o valor de a, de b e c. Aí é só substituir. Quem representa b, em valor numérico, 0. 0 ao quadrado, menos 4, que multiplica por a, que é menos 1, que multiplica por c, que é menos 2. Fazendo um jogo de sinal, menos com menos dá mais com menos dá menos, certo? Vou colocar aqui, deu menos. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Então, ficou assim, 0 menos, que é o negativo que eu achei, e multipliquei os números. 4 vezes 1, 4 vezes 2, 8. 0 menos 8, eu penso, eu devo R$8, eu tenho 0 para pagar e eu continuo devendo R$8. Aí o que acontece quando o delta é negativo? A equação não terá raízes reais, pois não existe raiz quadrada de um número negativo. Quando eu for jogar para achar as raízes, que é x' e x2', na fórmula delta está dentro da raiz, então o número teria que ficar dentro da raiz. Então não tem como encontrar raízes reais quando o delta é negativo. Letra D. Como o delta é o quê? Maior, menor ou igual a zero? Ele é negativo, então é menor que zero. Quantos e quais são os zeros ou raízes dessa função? Como eu falei, não existem raízes. Não existem raízes para essa função, porque delta é negativo. Quais são as coordenadas? De novo, coordenadas. Agora eu quero saber do vértice. Então, são duas coordenadas. Tá bom? Vamos lembrar. X, vértice, Y, vértice. Duas coordenadas, dois valores numéricos. E para encontrar, basta eu usar as fórmulas. X vértice, que é igual a menos B sobre 2A. Vamos substituir. Qual é o valor de B? Eu já tenho os dados aqui. O valor de B é 0. Dividido por 2, que multiplica por A, que é menos 1. Substituir. Resolvendo. 2 que multiplica por menos 1 dá menos 2. 0 não divide por menos 2. Achei a coordenada x vértice, que é 0. Agora, y. A fórmula menos delta sobre 4a. Delta. O delta é negativo, então eu tenho o negativo da fórmula e o negativo do número. Sobre 4, que multiplica por a, que é menos 1. Vamos para jogo de sinais. Menos com menos deu mais 8. 4 que multiplica por menos 1 dá menos 4. Jogo de sinal em divisão, mais com menos é menos. E 8 dividido por 4 é 2. Y vértice é menos 2. As coordenadas do vértice são x vértice é 0, y vértice é menos 2. Achamos as coordenadas. Continuando, letra F. Como A é o quê? A, ele é maior, menor ou igual a 0? Vamos analisar naquelas anotações que fizemos no início. A é igual a menos 1. Então, ele é menor que 0. A concavidade da parábola, gráfico dessa função, é aberta para cima ou para baixo? Observe o desenho. Quando A for menor que 0, concavidade voltada para baixo. Completei lá. Se A fosse maior que 0, concavidade voltada para cima. Entenderam? Completei. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função. Pronto. A menor que 0, ponto máximo. Vou completar. Ponto de máximo. Se A fosse maior que 0, seria ponto mínimo, ponto de mínimo.
Letra G. Abaixo, preencha a tabela determinando pontos do gráfico dessa função e depois construa o seu gráfico no plano cartesiano. Bom, eu irei encontrar os pontos que representam duas coordenadas, que é x e y, e depois que eu encontrar, eu vou fazer a representação no plano cartesiano e fazer o gráfico, tá bom? Bom, aqui eu tenho o valor de x, que é menos 2. Eu tenho que encontrar o valor de y. Duas coordenadas formam um ponto. Eu já tenho x. E o valor de y, qual seria? Vou usar a função dada. No lugar de x, eu vou colocar menos 2. Certo? Menos 2. Ficou negativo da fórmula, x é menos 2 ao quadrado, menos 2. Lembrando que todo número negativo elevado ao quadrado se torna positivo, tá? Então, menos 2 ao quadrado seria 2, que multiplica por 2, dá 4, e conserva o negativo, menos 4. Com o menos 2 da lei dada. Devo R$4, devo 2, devo 6. Achei x, que é menos 2, tá bom? Aqui ficou incompleto, mas eu completo. Com seu par ordenado, que é o menos 6, que é o valor de y. Continuando. Agora, no lugar de x, eu vou colocar menos 1. Seguindo as regras, todo número negativo elevado ao quadrado se torna positivo. Então, 1 ao quadrado é 1 vezes 1. Ficou menos 1, menos 2. Devo R$1, devo 2. Eu devo 3. Par ordenado será o x, que é menos 1, e menos 3, encontrado dy. Depois, no lugar de x, coloquei 0. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Menos 0, menos 2, menos 2. O par ordenado é 0 com menos 2. E completei essa parte também. Depois, no lugar de x, o 1 positivo. 1 positivo é 1 vezes 1. Ficou menos 1, menos 2. Devo 1, devo 2, devo 3. Ficou 1 positivo com o seu par, menos 3. Completei a parte de lá. E por último, no lugar de x, eu coloquei o 2. 2 ao quadrado é 2 vezes 2, menos 4. Por quê? O negativo da fórmula. Ficou menos 4, menos 2. Devo 4, devo 2, devo 6. X, que é o 2, com o menos 6. E completei a tabela. Pronto. Agora, eu irei representar lá no plano cartesiano. O plano cartesiano tem os dados, lembrando que x é essa parte aqui, são esses números, e y esses números aqui, tá bom? Sempre começando a representar no eixo x. Começa a representar nesse eixo aqui primeiro. Depois eu faço marcação no eixo y. Vamos começar. Menos 2, que é o eixo x, com menos 6. Observem o desenho. Está vendo? Menos 2, representado x, e menos 6, olha que bacana, que é o y. Marquei o ponto. Depois, menos 1 e menos 3. Observe a representação. Menos 1, que representa o eixo x, e o menos 3, que representa o eixo y. Marquei o ponto. Depois, 0 e menos 2. X é 0. Então, eu vou cortar o eixo y lá no menos 2. Fiz a bolinha. Viu que bacana? Depois, 1 e menos 3. 1 é x. Vamos procurar ele. Olha lá. O segmento pontilhado. Usei régua. Com menos 3.
Marquei o ponto. Depois 2. Com menos 6 dy. Marquei o ponto. Finalizando, construir o gráfico. Olha que bacana. Certo? Construir o gráfico da função dada. Representa a maior, a menor que 0, certo? Ponto máximo, aqui o ponto máximo, que representa o vértice, com cavidade voltada para baixo. Todas as informações estão sendo coerentes. Esse é o vértice. Certo? Voltando aqui, o que é vértice, professora? A bolinha. Esse é o ponto máximo, também conhecido como vértice. Questão 2. Uma bola é lançada ao ar. Observe a figura ao lado. A sua altura h em metros está relacionada com o tempo t em segundos de lançamento por meio da expressão, que é a nossa função, ht igual menos t ao quadrado mais 4t mais 5. Olha que bacana. Aqui embaixo, o eixo t é como se fosse o nosso eixo x, que representa tempo em segundos. O eixo h é o mesmo que o eixo y, que representa altura em metros. Pergunta. Nós temos uma bola e ela foi lançada ao ar. Foi até lá em cima. Peguei uma bola e lancei ela até o mais alto que conseguia ir. Está o desenho dela aqui. Responda as questões a seguir. Em que instante a bola atinge a altura máxima? Qual tempo? Olha que bacana. Observe isso aqui. Observe essa bolinha. Esse aqui é um instante em que a bola atinge a altura máxima. A bolinha vermelha. Qual o tempo que atingiu? Ao segmento de reta te mostrando. Qual é a resposta? 2 segundos. No instante de 2 segundos, ela atinge a altura máxima. B. Qual é a altura máxima atingida pela bola? É só ir lá no eixo Y. Qual foi a altura máxima? 9 metros. C. Quais são as coordenadas dos pontos de intersecção entre a parábola representada na figura e o eixo T? O eixo T é o eixo X. Nós temos dois pontos que cortou o eixo X. Observa. Está vendo a bolinha? O primeiro foi o menos 1. E o segundo? O 5. 5 positivo. Quais são as coordenadas? Vamos dizer que x é o menos 1. E o y? Quando corta o eixo x, y será 0. Então, as coordenadas dos pontos são menos 1 e 0 e 5 e 0. Continuando. Quais são as coordenadas do vértice da parábola representada na figura? Agora eu quero saber as coordenadas do vértice. Lembre-se que coordenadas são duas, x e y do vértice. Cadê o vértice? Marquei a setinha lá, o vértice. Esse é o vértice. Quais são suas coordenadas? Olha que bacana. Começando de x, quem é? No caso, é representado pelo t, né? Mas eu coloquei eixo x, não tem problema. É o 2 com quem? Lá em cima, a altura, ó, o 2 com 9. As coordenadas do vértice da parábola são 2 e 9. Lembrando que começa com o eixo x.
Letra E. Quais são as coordenadas do ponto de intersecção entre a parábola representada na figura e o eixo H? O eixo H é o nosso eixo Y. O que cortou o eixo H? Observa a setinha. Foi cortado lá no ponto 5. Quais são as coordenadas? Se cortou o eixo H, Y é 5. E X, que é o primeiro a ser encontrado, será 0, porque cortou o eixo H. As coordenadas do ponto são 0 e 5. F. Quais são os coeficientes A, B e C da lei de formação HT? Vou colocar que essa questão, no início, já foi dada a lei de formação, que é menos t ao quadrado, tá bom? Menos t ao quadrado, mais 4t mais 5. Eu vou achar quem é A, quem é B e quem é C. Quem é A? O menos 1. Quem é B? O 4. Quem é C? O 5. E ela é uma função quadrática completa, lembra? G. Como A? A é o quê? Maior, menor ou igual a 0? Vamos lembrar. Qual é o valor de A? Menos 1. Então, ele é menor que 0. A concavidade da parábola, representada na figura, é aberta para cima ou para baixo? Quando A é menor que 0, o que acontece? Para baixo. A concavidade é voltada para baixo aqui, segmento. Nesse caso, o vértice da parábola é o ponto de mínimo ou de máximo da função definida por HT. E aí? É o ponto de máximo. Questão 3. No lançamento de um foguete no espaço, visando alcançar maior distância possível, o ângulo de maior alcance horizontal é de 45 graus, e a curva descrita pelo objeto é aproximadamente uma parábola, não considerando a resistência do ar. Assim, durante uma operação de salvamento marítimo, foi lançado um foguete sinalizador, que permaneceu aceso durante toda a sua trajetória. A luz emitida pelo foguete só é útil a partir da altura H de 14 metros em relação ao nível do mar. E a trajetória é descrita por altura, né, HT igual 10 mais 5t menos t ao quadrado, em que t é o tempo em segundos. Olha a análise. Observe o seguinte, eu coloquei um plano para poder achar coordenadas. Tá? Eu tenho uma malha quadriculada e eu vou achar as coordenadas e tentar imaginar esse foguete. Ele começou a ser lançado 0, lá em tempo 0. Concorda comigo? Então, ele começou a ser lançado. Observe o que eu vou fazer aqui. No instante 0 em que ele foi lançado, quantos metros ele alcançou? Vou usar a lei dada. HT igual 10 mais 5t menos t ao quadrado. No lugar de t, eu vou colocar o instante, que é 0, certo? Observa a análise. Resolvendo, 5 que multiplica por 0 é 0, 0 ao quadrado é 0. Então, sobrou quem? Sobrou 10, 10 metros. Observe o que eu vou fazer aqui no desenho. Tá vendo esse ponto? Professora, por que que foi no 10? Tá bom. O instante é 0, certo? E a altura é 10. O que acontece? O eixo x é 0. Começou daqui, desse pontinho aqui. E a altura é 10. Quando lançou esse foguete, ele iniciou 0. Então, a altura dele vai cortar o eixo y.
que é o 10. Certinho? Continuando agora. Marquei o ponto lá. O foguete está lá em 10 metros, depois que lançou ele. No instante, 1 segundo, no lugar de T, eu vou colocar o número 1 e vou resolver. T, coloquei o número 1, tá? 5 que multiplica por 1 é 5. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, deu 1. Devo. Tenho 10 reais, tenho 5 reais. Eu tenho 15 reais. Eu devo 1, eu pago. 14 metros. Vou começar a fazer o pontilhado no número 1. Olha que bacana aqui. E depois o valor do eixo Y é 14. E marquei o ponto. O foguete está lá, subiu mais um pouquinho. E aqui o interessante, ele falou a partir da altura de 14 metros. Vou começar a analisar depois aqui mais ainda. Depois, no instante de 2 segundos, mesma coisa, no lugar de T coloquei 2. Vamos achar a altura. Resolvendo, 5 vezes 2 deu 10, 2 ao quadrado deu 4. Achando a altura, 16. 2, que é o eixo X, e 16, que é o eixo Y. Marquei o ponto. Lá está o foguete, sinalizador. No instante de 3 segundos, qual foi a altura dele? No lugar de T, coloquei 3. 5 vezes 3 dá 15. 3 ao quadrado é 3 vezes 3 dá 9. Tenho 10, tenho 15, eu tenho 25, devo 9. Fico com 16. Então, a altura no instante de 3 segundos também foi 16. Ele permaneceu ali, ele ficou constante, permaneceu 1 segundo na mesma posição. Depois, no instante de 4 segundos, no lugar de T, coloquei 4. 5 vezes 4 dá 20, 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Tenho 10, tenho 20, eu tenho 30, devo 16, eu fico com 14. No instante de 4 segundos, a altura é 14 metros. A partir deste momento aqui, ó, eu tenho que analisar. Coloquei o foguete. Vou continuar mais um pouquinho. No instante, 5 segundos, o que acontece? No lugar de T, eu coloquei 5. 5 vezes 5, 25. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Eu tenho 25 e corto 25. Pronto, eu tenho 25 e devo 25. Cortei. Sobrou quem? 10. Aí o que acontece aqui? No instante de 5 segundos, ele já começou, no período de 4 a 5 segundos, ele começou a cair. Então, ele já perdeu um pouco da sua força, vamos dizer assim. Aí a minha pergunta, eu quero saber, desenhe a parábola, para vocês entenderem. Eu quero saber a partir da altura H de 14 metros, em relação ao nível do mar. A partir de H, ele começou no 1. Quantos segundos ele conseguiu emitir a luz na sua trajetória? É do 1 até aqui o outro 14 metros, até aqui. Então, do 1 até o 4. Vamos contar os segundos? De 1 para 2 é 1 segundo. De 2 para 3 é outro segundo. De 3 para 4, outro segundo. Eu tenho 3 segundos. Viu que bacana? Também posso achar, respondendo a pergunta, durante quantos segundos, no máximo, a luz emitida pelo foguete é considerada útil? 3 segundos, é a letra B. Tem outra forma de achar também. Eu posso trabalhar com a função e falar o seguinte: HT é o tempo de análise, que é 14 metros. Eu vou resolver isso aqui e transformar em uma equação do segundo grau. Trocar de lado aqui. Repetir menos t ao quadrado mais 5t mais 10 e passei o 14 para o parte trocando o sinal.
tá? Igual a zero. Vou igualar a zero para virar uma equação de segundo grau, certo? Repetir essa parte aqui, porém em ordem. E peguei o 14 e coloquei junto, trocando o sinal. Entenderam? Vamos resolver isso aqui. Menos t ao quadrado mais 5t. Devo R$14, eu tenho 10, eu fico devendo 4. O que acontece aqui? Eu vou multiplicar por menos 1, para ficar mais fácil de resolver. Troco o sinal de todo mundo. Quando multiplica por menos 1, eu troco o sinal de todos. Menos do zero, né? Então, t ao quadrado menos 5t mais 4. Agora, eu posso começar a identificar o valor de delta, x' e x2'. Aí eu acho a mesma resposta. Delta. Quem é delta? B ao quadrado menos 4ac. No lugar de B, vou colocar menos 5. Já tirei os dados, tá? No lugar de A, 1 e no lugar de C é 4. Substituindo, todo número negativo elevado ao quadrado se torna positivo. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, 25. Multipliquei, deu 16. 25 tira 16, achei o valor de delta, que é 9. X'. No lugar de B, eu vou colocar menos 5 dentro do parêntese. E tenho o negativo da fórmula. Mais raiz de delta, que é 9. 2 que multiplica por A, que é 1. Resolvendo, jogo de sinal, menos com menos mais, deu 5. Raiz quadrada de 9 é 3. 5 mais 3 dá 8. Dividido por 2, 4. X', 4. X2'. B é menos 5. Negativo da fórmula, raiz quadrada de 9, 2 que multiplica por 1. Fazendo o jogo de sinal, ficou positivo. Tira 3, que a raiz de 9 é 3. 2 que multiplica por 1 é 2. 5 tira 3 é 2. Dividido por 2, deu 1. É a mesma coisa. Analisando com esse desenho rapidinho aqui, a altura pedida a partir 14 metros. Quem foram os números 1 e o 4? Quantos segundos tem entre 1 e 4? 3 segundos. Se você contar 1 para 2, representa 1. 2 para 3, outro segundo. E 3 para 4, outro segundo. 3 segundos. Duas apresentações de raciocínio. Uma raciocínio e a outra em fórmulas. Bons estudos. Obrigada. Hora de tirar a foto, envie para a professora, faça os desenhos com as réguas que vocês tiverem aí, com material de uso. Até a próxima. Fica com Deus.